Continuando com nossa aula, hoje nós vamos ver aqui então a aba Inserir, que até então nós vimos aqui a aba Página Inicial, que vimos aí vários comandos que nós temos aqui disponíveis, e alguns desses comandos, como por exemplo aqui Novo Slide, Layout e mais alguns, nós também temos aqui, como pode ser visto aqui nessa opção aqui. Então aqui nós conseguimos aí inserir aí novos slides com este novo perfil aqui. E mais alguns que nós temos lá. Vamos ver aqui então agora a tabela, que nós já vimos aí alguma coisa, mas vamos verificar aqui. Vamos criar aqui um novo slide, vou fazer por aqui mesmo, vou pegar este daqui, ó, que é em branco, para aparecer aqui. Então nós temos aqui na tabela, nós podemos clicar nesse botãozinho e aqui, ó, observe que eu tenho vários quadradinhos aqui. Se vocês olharem, conforme eu vou passando o mouse aqui, ó, olhem que lá na nossa área de trabalho está aparecendo várias tabelas. E aqui em cima, observe que aparece lá o tamanho da tabela, ó. Por exemplo, tabela 8x4. Eu estou selecionando nesse exato momento 8 colunas e 4 linhas. E aí você pode selecionar aqui, ó. É só clicar em cima, por exemplo, esse aqui, ó, 7x3. Clicou aqui em cima, automaticamente ele joga para cá, ó. Mas e se porventura, digamos que o tamanho máximo que tem aqui é 10x8, ou seja, 10 colunas por 8 linhas. Mas se eu tenho a necessidade de ter mais colunas ou mais linhas, não tem problema. Aqui embaixo eu tenho a opção inserir tabela. No que nós clicamos em cima desse botãozinho, ele vai abrir essa nova janelinha aqui, ó. Nesta janelinha que ele abriu, observe que nós temos aqui, ó, número de colunas e número de linhas. Então eu posso definir. Observe que quando eu coloco aqui em cima, ele me dá uma dica ali, ó. Digite o número inteiro de 1 a 75, ou seja, o nosso Office aqui, no caso o nosso PowerPoint, ele aceita até 75 colunas. Obviamente que nós não vamos utilizar um número tão grande numa área de trabalho tão pequena. Se a gente inserir 75 aqui, ele vai gerar, só que vai ficar gigantesco e não vai caber aqui. Ou então eu terei que reduzir o texto para um tamanho tão pequenininho que não vai dar para nós estarmos lendo aí, tá? Então aqui eu posso digitar o valor que eu desejo. Vamos colocar deixar 5 mesmo. E vamos ver a linha, que lá só é até 8. Ó. Observe que aqui também fala que nós podemos ir até 75 linhas. Vamos colocar aqui só a título de exemplificação, vamos colocar 12. Aí eu dou um OK e ele automaticamente cria minha tabela. Observem, com 5 colunas, que é o que está aqui, e se nós contarmos aqui, ele tem exatamente 12 linhas. Se eu desejo, então, criar um número maior do que aquele que está lá no Wizard, eu simplesmente clico no inserir tabela e ele vai colocar aqui o padrãozinho que está até então pré-estabelecido no nosso arquivinho do PowerPoint. Digamos que eu não queira essa cor aqui que ele fez, não tem problema. Observem que quando nós criamos essa tabelinha, ele nos abriu essas duas novas opções aqui, ó, esses dois novos menus, que é o design e o layout. O design é responsável pela aparência da nossa tabela, no caso sobre cores, como que vai aparecer, que nem no caso aqui ele está nesses tons de azul, mas eu posso mudar para outros. E o layout é basicamente sobre como que isso daqui vai ficar, os tamanhos, maior, menor, o texto se vai aparecer escrito na horizontal, na vertical. Então aqui nós fazemos o tamanho da nossa tabela, eu posso aumentar ou diminuir ela e por aí vai. Iremos começar agora pela aba aqui Design. Então esses aqui são alguns itens que ele faz aqui, não nos interessa por agora. Vamos observar esses aqui, ó. Observem que está selecionado esta opção aqui, estilo médio 2. Eu posso clicar aqui, ó, ele vai me abrir várias opções. Observem lá, ó, tenho várias opções. E aí eu posso selecionar que eu quero, ó. Só de passar o mouse em cima,
ele automaticamente vai alterando o estilo da minha tabela naqueles padrões pré-estabelecidos que tem ali, ó. Aí eu posso escolher, por exemplo, esse verde aqui, ó. Digamos que por um motivo qualquer eu desejo esses tons. Eu clico em cima dele, automaticamente a nossa tabela modifica para essa nova configuração. E aqui eu posso fazer modificações. Por exemplo, beleza, eu gostei desse daqui, mas eu não gostei desse preto aqui em cima. Eu gostaria que ele fosse um cinza, por exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar, ó, tá vendo? Seleciono essa linha inteirinha e eu tenho essa opção aqui, ó, sombreamento. O que essa opção faz? Ela vai definir uma cor de fundo para a cela, que cada quadradinho desse daqui é chamado de cela. No nosso caso aqui eu selecionei toda a linha, são 5 células. Eu posso vir aqui em sombreamento, clicar aqui e selecionar o cinza. Observe que eu tenho vários tons de cinza aqui. E aí eu posso selecionar outra cor, né? Observe que eu tenho várias cores. Conforme eu vou passando o mouse aqui, observe que ele vai modificando. Então, digamos que eu utilizo esse daqui. Eu utilizo muito esse daqui quando eu estou fazendo minhas tabelas lá no Excel. E, obviamente, lá e aqui são exatamente igual como nós utilizamos. Então, seleciona aqui, automaticamente toda aquela nossa linha ficou naquela cor. Mas digamos que por um motivo qualquer eu desejo um outro tom. Só que nenhum desses aqui. Vamos imaginar um que não tem aqui. Digamos que eu deseja um rosinha ou um vermelho. Que não tem aqui, mas eu não gostaria desse vermelho. Como que eu posso fazer? Observem que eu tenho aqui, ó, mais cores de preenchimento. Que no que eu clico aqui, ele automaticamente me abre aquele menuzinho que nós já conhecemos lá do Word. Então nós temos o padrão, que são, se eu não estou enganado, 255 é 256 cores, que é só nós selecionarmos, ele vai mostrar aqui, ó, aqui é a cor atual do que está selecionado, e aqui seria a nova cor para a gente ter um contraste de uma para a outra. É que aqui é interessante às vezes, porque digamos que eu tenho um cinza e eu quero definir um mais claro, mais escuro. Então você pode observar qual seria a diferença ali, ó, tá? Então aqui nós temos várias cores, ó, vários tons aqui de vermelho, né? Vermelho pro amarelo, que vai dando aquele laranjado, ou pro azul, que vai dando os tons aí de rosa, né? Digamos que eu não tenho nenhum desses aqui me interessa, eu posso vir aqui em personalizar e aqui nós temos o que nós já conhecemos, 16 milhões e poucas cores ali. E aí eu seleciono aqui, por exemplo, digamos que eu quero um tom aqui de rosa, olha lá, ó. Aqui eu posso tender para o preto ou tender para o branco, ó, tá? Então nós definimos a intensidade da nossa cor ali, ó. E aí eu posso aqui também modificar, ó, com base naquilo lá. Normalmente eu utilizo aqui no meio, eu tenho um hábito mais ou menos de usar aqui no meio, mas aí fica a critério de cada um. Digamos, putz, eu gostei dessa cor aqui, ó, só que ela tá muito escura. Eu posso aqui, ó, tender pro branco, ó, tá vendo? E aí você vai trabalhando. Digamos que eu selecionei por um motivo qualquer esta cor aqui, assim, ó. Digamos, é meio que um rosa escarlate, sei lá que cor que é essa. Então, selecionei essa cor, ó. Observe, se eu for lá para cima, ele vai ficando mais clarinho, mais tendendo pro rosa, ó. E se eu vir para cá, ele vai tendendo lá, tá vendo? Pro roxinho. Então, digamos que eu defini essa cor, clico aqui no OK, automaticamente, ó lá, ó, a nossa barra, no caso nossas células aqui em cima, ficaram todas naquele tom lá de um rosa tendendo aí pro vermelho. Observe como que é fácil. Então eu posso definir cores. Mas e se eu quero mudar todas essas aqui, ó? Eu não quero isso aqui. Aí nós podemos selecionar elas, ó. Aqui nós desejamos lá. E aí é só nós fazermos lá a alteração de uma por uma lá, bonitinho, tal, dentro dessas tabelas aí. E aí eu posso pôr a cor que eu desejar. Aí aqui nós temos as bordas, que é exatamente igual no Word, não vamos entrar no quesito, que é aquela ideia de retirar, colocar essas linhas aqui, engrossar ela, afinar, deixar invisível ou não, né, transparente, aí fica
daquele jeito. E os efeitos é justamente nós colocarmos efeito na tabela. Então, por exemplo, eu quero colocar um efeito aqui de sombra. Então, nós simplesmente clicamos aqui, ó lá, ó, a nossa tabela fica com a sombra. Vamos pegar uma que fica bem visível, essa aqui, ó. Tá vendo lá que apareceu? Então, apareceu aqui uma sombra da nossa tabelinha, que para dar um efeito na hora da apresentação, né? Porque daí quando eu for apresentar, observem, olha lá, ó, como é que ela vai ficar com layout mais legalzinho, mais bonitinho aí, se eu quero apresentar somente a tabela. E obviamente que essa cor eu posso modificar, fazer alterações. Como que eu faço isso? Exatamente igual no Word lá. Então seleciono a minha tabela, venho no design, aí eu venho nos efeitos, então tem a minha sombra, eu venho aqui, ó, opções de sombra, que vai abrir esse menuzinho, e nesse menuzinho aqui eu posso modificar a cor, por exemplo, digamos que eu quero um verde, tá, um verde clarinho, ó lá, ó. Aí você vai selecionar aqui, por exemplo, esse aqui, observe que ele ficou aqui, ó, mudou para o verde. Então você pode selecionar um verde mais escuro, tal, vamos pegar um para dar um efeito legalzinho. E aqui eu posso modificar a transparência, ou seja, a transparência da sombra desse carinha aqui, ó. Deixar ele mais sólido, menos sólido. Observe que ele está com 80%, ele está com a transparência. Se eu tender para a esquerda aqui, ó lá, ó, ele fica mais sólido. Tá vendo? Então aqui você pode estar trabalhando a intensidade, aqui o tamanho, você quer maior ou menor, ó lá, ó, que vai mudar o ângulo dele, ó lá, ó. Tá vendo? Que ele ficou grandão. O desfocar ou não, ó lá, ó. Deixar ele focado ou desfocar, então depende aí do nível da sombra que você deseja. Aqui é o ângulo, que aqui não vai dar para verificar muito bem, mas se você prestar atenção, ele fica rotacionando. A distância, que é a distância que ela vai estar da tabela, ó, mais perto, mais longe. E aqui nós podemos colocar vários outros efeitos aí, tá? O reflexo da tabela, por exemplo, observe que ela apareceu aqui embaixo. Aí eu posso diminuir o tamanho, ó lá, ó, tá vendo? Que legalzinho. Então nós podemos trabalhar, se eu quero desfocar ou não, olha lá, ó. Aí fica a critério de distância, que ela vai estar na nossa tabela, está bem próximo, mas eu posso aumentar, ó. Então nós conseguimos aí fazer várias alterações aí desses efeitos que nós temos aí. Clicou tabela, design, nós conseguimos fazer isso aqui são os estilos rápidos de texto para escrever aqui dentro. Aqui é para desenhar a tabela, que é exatamente igual no Word, aquela que nós vamos... Digamos que eu quero uma tabela totalmente diferente, que aqui vocês verificaram que ela está extremamente padronizada. Ou seja, todas elas, colunas e as linhas, são exatamente do mesmo tamanho. Digamos que eu quero fazer um documento aqui, tipo uma guia, ou então um romaneio padrão dentro da nossa indústria. Aí eu tenho lá um padrão de tabela lá, ou seja, do nosso arquivinho. Então eu posso desenhar isso daí usando esse cara, que daí nós desenhamos maior, menor, cada uma das células em separado, um grupo de células exatamente igual no Word. O borracha é para apagar um ou outro endereço aqui que nós não temos interesse, então você vem lá e clica em cima, lá, tá vendo? Ele pegou e mesclou essas duas como uma só. Digamos que eu quero mesclar essas quatro. Então eu clico lá, ó, tá vendo? Ó lá, virou uma só. Então essas quatro agora são uma única célula. Então eu removi essas três que estavam aqui, permaneceu só essa, e se eu digitar aqui, ó lá, ó, tá vendo? Ela fica uma só. Digamos que eu tenho esse interesse, eu posso estar utilizando aí a borracha para estarmos fazendo aí, aumentando ou diminuindo, se eu quiser aqui agora, beleza. Digamos que por um motivo qualquer, não, eu quero esta linha manter ela, eu quero só que essas duas e essas duas aqui permaneçam mescladas. Então nós vemos aqui em desenhar tabela, clico aqui, ó, arrasto, ó lá, ele vai mostrando o jeito da linha, ó, tá vendo, ó? Eu posso colocar ela na diagonal para cortar, ó, transformar em duas assim, ou então mesclar elas assim do jeito que eu mencionei. Aí eu solto, ó lá, observem que ela agora virou novamente duas. Aqui ficou esse verde escuro, que é daqui. Mas aqui ficou preto, porque é o padrão que está aqui no nosso PowerPoint. É só nós virmos aqui em borda e fazer aquelas modificações que nós já conhecemos aí, né? Que é aumentar, diminuir, remover e por aí vai. Ele está em branco aqui, então nós podemos vir e fazer aqui as modificações necessárias aí dentro desse
desse carinha aqui, tá? Então nós podemos, sei lá, olha lá, ó, tá vendo? E ele já ficou no nosso padrão. Se nós pegarmos agora e colocarmos, observe que ele está exatamente igual. Removemos a linha preta que estava aqui e ela ficou aí então nesse novo formato aí. Essas opções aqui são para modificarmos a forma como ela será apresentada, ou seja, a sua estética. Esse é o design. O layout, então, ele vai fazer modificações aqui, como por exemplo, ó, exibir ou não a grade, para nós verificarmos. Observe que essa grade branca aqui, ela está oculta, né? Quando nós mostramos lá na nossa apresentação não apareceu, então aqui é só para nós localizarmos ou não ela. O excluir e inserir por exemplo, digamos que aqui eu tenho o seguinte dado. Eu tenho aqui, ó, para ficar fácil a nossa visualização, vou colocar tudo 1 aqui, aí eu vou colocar tudo 3 aqui, tudo 4 aqui. Aí eu vou, esqueci um dado aqui, eu tinha o item 2 aqui, entre o 1 e o 3. Como é que eu faço? Eu posso fazer aqui de duas opções. Seleciono toda a linha. Opa, cliquei no lugar errado. Aqui é um pouquinho chatinho para pegar. Então nós vamos, sai daí. Então, ó, eu seleciono. Na verdade, não precisa selecionar toda a linha, tá? Você só precisa clicar em qualquer um desses carinhas aqui, dessas celas, não importa qual. Então, digamos que eu cliquei aqui mesmo, ó, onde está o cursor piscando. Eu posso clicar com o botão direito. Observe que nós temos as opções aqui, ó, inserir e excluir, exatamente igual aqui. E aqui no que eu clico no inserir, observe, aí ele me dá as opções. Eu quero inserir uma coluna ou uma linha. Ah, eu desejo uma linha, que é a linha do 2. Então eu quero colocar uma linha acima ou abaixo. O que seria o acima ou o abaixo? É acima ou abaixo do que eu estava selecionado. Ou seja, onde o cursor estava acessando, que era nesse cara aqui. Então eu desejo colocar acima. Eu só clico aqui, ó, automaticamente ele me coloca uma nova linha aqui e eu posso estar inserindo aí um novo dado. Ou então, né, eu posso vir aqui, observe que por padrão já colocou aqui, ó, inserir acima, mas eu posso clicar, olha lá, ó, e ele automaticamente inseriu. Ah, mas eu não queria em cima, eu queria abaixo aqui, por exemplo. Então, o que está selecionado é o acima, mas observe que eu tenho outras opções aqui, ó. Inserir abaixo é uma linha abaixo, inserir à esquerda é uma coluna, não uma linha, é uma coluna à esquerda, inserir à direita é uma coluna à direita. Só para vocês verificarem, vamos ver aqui, ó, vou colocar uma coluna. Ó, aí eu clico aqui onde vai estar o meu cursor, eu quero inserir à direita. Está mostrando o exemplo, observe que aqui o desenho que está selecionado aqui, ó, em cinzinha, é uma coluna. Observe que aqui é uma linha em cinzinha, tá? Então fica aí fica a dica do desenho, mas se você colocar o mouse em cima, observem que o Word vai aparecer ali uma dica para informarmos, né, para quem não conhece o comando, o que é que vai estar acontecendo. No nosso caso, que era a direita, observem que ele criou aqui uma nova coluna. Em vez de 5, agora eu tenho 6 colunas. E eu poderia fazer isso também com o botão direito aqui, olha lá, ó, inserir o que? Observe que os comandos aqui são exatamente os mesmos que nós temos aqui. E aqui ainda é mais fácil visualizar porque fica o desenho visível, ó, a setinha mostrando o que é que vai acontecer. Então é só selecionar essa opção e jogar ela lá bonitinho que ela vai estar trabalhando aqui, tá? Então esses botões é isso. O dividir e mesclar é a opção que eu fiz com a borracha nesse carinha aqui, ó, com a borracha e com o desenho. É basicamente o que acontece com esses dois caras aqui, ó. Dividir célula, por exemplo, então eu seleciono a célula aqui que eu quero. Digamos que essa aqui eu quero transformar ela em 3, por um motivo qualquer tem essa necessidade. Eu clico aqui, ó, dividir célula. Aí ele pergunta o que eu quero dividir, quantas colunas e quantas linhas. No nosso exemplo aqui eu desejo somente 3 colunas. E eu vou permanecer uma única linha. Eu dou o OK, observe, olha lá, ó, virou agora 3 novas células, tá vendo? Dentro de uma única, então eu dividi ela em 3.
Digamos que eu quero, não, mas eu quero que essas duas se transformem em uma. Observe, então novamente, esse botão mesclar, que é juntar, ela está desativada. Se eu clicar não acontece nada. Porém, se eu venho aqui e seleciono duas ou mais, observe que ela se tornou ativa. Aí é só eu clicar em cima, observe que essas duas virou uma. Ou eu posso pegar, por exemplo, esse conjunto aqui, ó. Vamos juntar essas duas para ficar fácil a nossa visualização. Ó, eu juntei esse conjunto aqui de 8 e eu quero que todas elas aqui, né, eu quero que todas essas aqui se tornem uma só. Então tá lá, ó, mesclar, cliquei, observe que todas elas agora virou uma só. Exatamente como nós fizemos lá com o botãozinho da borracha, lá no design. Então eu posso clicar lá ou fazer isso daqui. Esta opção também fica ativa com o botão direito do mouse. Ó, você clicar o botão direito do mouse na seleção, observem, aí ele aparece aqui, ó, mesclar e dividir. No nosso caso, eu quero mesclar. Clico em mesclar, olha lá. Ó. Então eu não preciso vir aqui em layout para fazer isso. Eu particularmente já uso esse botão, tá? Eu não fico clicando, tal, vindo aqui no layout. Simplesmente venho. E aí nós podemos então estar trabalhando lá daquela forma ali, tá? Então layout ele faz. Esses botõezinhos aqui, ó, esses aqui, por exemplo, é para distribuir as linhas e colunas do mesmo tamanho. Digamos, por exemplo, que você vem escrevendo, ó, o texto, sei lá, digamos que eu tenho vários tamanhos aqui, ó, por um motivo qualquer, você foi trabalhando, foi aumentando e diminuindo. Opa, ali selecionou. Por que que ele só veio esse e não veio esse, pessoal? Porque aqui tá tudo junto, ó. Então eu tenho que pegar esse cara e vir aqui para cá também, ó. Aí, ó, observem, ó, eu tenho vários tamanhos de coluna, mas eu quero que todos fiquem do mesmo tamanho para ficar bonitinho. Por um motivo qualquer, eu quero que todos tenham o mesmo tamanho. Então eu seleciono elas e aí eu clico aqui, ó, distribuir linhas, que vai ter todos o mesmo tamanho. Observe que essa aqui está maior, ó. Ou então colunas. Vamos colocar primeiro colunas. No que eu clico, observe que todas agora têm o mesmo tamanho e ele vai reorganiza o texto dentro bonitinho. Se eu coloco aqui, ó, distribuir linhas, ele vai colocar todas as linhas do mesmo tamanho. Ah, mas por que não diminuiu isso para as outras? Porque essa daqui, como o texto foi definido desse tamanho, não tem como diminuir. Ele não diminui o texto e ele reorganiza então todas as demais linhas com base no maior tamanho possível aqui ou na verdade o menor tamanho possível com base no seu texto, ou seja, no seu conteúdo da sua célula. Por isso que ficou desse tamanho grandão ali. Tá? Então distribuir linhas e colunas é para transformar uniformemente ou a coluna ou a linha. Esses carinhas aqui, isso aqui é muito útil quando temos a necessidade de deixar igualzinho para não ficar arrastando um por outro. Esses aqui é para organizar o texto, né? Centralizar, alinhar à direita, à esquerda. Esse daqui é igual nós vimos lá no Word, por exemplo. Vou aumentar aqui, fica mais fácil a visualização. Então, observe, está selecionado esse cara, ó, alinhar parte superior. Então, ele vai alinhar o conteúdo à parte superior esquerda. Aí, se nós clicamos aqui, ó, ele joga lá para o meio. Se nós colocamos aqui, ele joga lá para baixo, ó, tá vendo? Esse daqui é quando nós temos aí, por um motivo qualquer, a necessidade de colocar em um determinado local, ou em cima, ou no meio, ou embaixo, é assim que fazemos. Normalmente nós utilizamos assim, ó, seleciona esse do meio para ficar mais bonitinho, ó. Normalmente nós fazemos assim. Se tiver a necessidade, observe aqui, ó, a mesma coisa, ó, tá vendo? Então, é só trabalhar. A direção do texto nós já vimos lá no Word, exatamente igual. Por exemplo, 333 eu quero modificar, ó lá, a sua visualização, e aqui eu posso fazer da mesma forma. Por exemplo, digamos que eu vou pegar esse daqui, ó. E eu tenho mais opções aqui que eu posso definir o ângulo, tá? Que ali tem alguns ângulos, mas aqui eu posso estar definindo aí várias opções dentro disso daí. Bom, então digamos que eu peguei aqui, ó, e aqui funciona a mesma coisa, ó, no centro, no canto, centralizado, ó, tá vendo? Então nós podemos trabalhar dessa forma aí, ó, que legal. Então esse daqui é para isso. Observe, aqui avançar e recuar nós já vimos, que é aquela ideia das imagens, colocar para cima e para baixo, largura e altura da tabela. Se nós mandarmos imprimir essa tabela, desse ponto até esse ponto aqui, ó,
tem exatamente 15,75 centímetros de altura, 22,58 centímetros de comprimento. Se eu mandar imprimir, pegar uma régua e medir aqui, vocês vão ver que ela vai imprimir exatamente com esses tamanhos aqui. Então isso daqui é para nós termos uma noção aí, se eu desejar imprimir por um motivo qualquer, eu já sei exatamente a minha área de impressão, qual que vai ser. Alinhar, avançar no negócio, nós já vimos lá no Word exatamente igual. Normalmente nós utilizamos essas opções aqui quando estamos trabalhando ou com formas ou com imagens, nós utilizamos. No caso da tabelinha aqui, vamos utilizar só se tiver alguma imagem, alguma coisa que queremos sobrepor ou colocar, não sei. Trabalhar aí nós usamos aí. No começo agora, que nem é uma só, não vai servir de nada. Então, tabela é basicamente isso daí. Aí imagens, vou criar um novo slide aqui. Nós temos imagem. Então a imagem, este dispositivo vai colocar uma imagem que tenha armazenado no seu computador, ou então eu posso pegar imagens online, que ele vai abrir o nosso assistente aqui. Ele utiliza o Bing, eu acho que é assim que pronuncia, não sei se é Bing, não importa. Esse daqui é a ferramenta da Microsoft, ou seja, o buscador da Microsoft, concorrente direto aí do Google, que é o que vocês mais utilizam possivelmente, mas nós temos aí o Bing, que ele também é muito bom, porém eu ainda acredito que o Google ele é um pouquinho melhor, mas esse daqui já vem integrado aqui com as ferramentas do Office. E aí eu coloco aqui o que eu desejo, ou eu clico aqui em cima, seleciono um qualquer, por exemplo, cliquei aqui em carro. Aí no que eu cliquei, ó, ele vai me dar opções. Tá vendo? Vários carros, ó. Observem aqui do lado, pessoal, que a hora que eu chego aqui no finalzinho, ó, ele simplesmente busca novas opções. Digamos que eu olhei, isso aqui é justamente para não ocupar processamento da sua máquina e muito menos acesso à internet à toa. Porque, por exemplo, carro, ele vai achar milhões de fotos de carro na internet. Então, para que não ocorra lá ele ficar procurando e lotando a memória do seu computador e gerando tráfego desnecessário na rede, ou no nosso caso aqui na internet, então ele chega. Na hora que nós chegamos aqui no final, ele fala, opa, o cara não achou nenhuma. Então ele vai e faz uma nova procura com X fotos, não sei quantos que ele vai procurar aqui, mas e aí ele mostra aqui para nós. Digamos que eu tenho um carro muito específico, nenhum desse aqui, né, um Hot. Digamos que eu quero um carro em específico. Sei lá, eu queria um Fusca e não apareceu nenhum Fusca aqui, ó. Por exemplo, apareceu só carro barrela aqui, carro de pobre. Eu não quero nenhum carro desse, quero um Fusca. Aí o que acontece? Então eu posso vir aqui e escrever, ó, carro Fusca. E aí eu dou um Enter. Observe que agora ele vai lá e busca, né, fotos baseado no que eu escrevi aqui em cima. E aí aparece aqui, ó, vários modelos aí, ó, de Fusca no caso, né, várias cores, modelos e por aí vai, tá? Eu quero outro carro, sei lá, eu quero Brasília amarela, a famosa no Brasil. Aí, ó, vai aparecer várias, a famosa aqui. Então nós temos aí, ó, vai aparecer até um Fiat 147. Aqui, ó, bem podia ser uma Brasília, né? Aí nós iríamos comprar ela aí para dar umas voltinhas, tá? Obviamente que ele vai procurar vários arquivos aí com nome. Aqui apareceu vários carros que não é Brasília. E exatamente igual vai acontecer em qualquer buscador, não necessariamente, tá? Um pequeno detalhe aqui. Então nós temos várias imagens. Como é que eu faço? Vamos pegar essa aqui, curiosamente. No que nós clicamos em cima dela, aparece o botão inserir, ó, inserir um. Eu clico nele, automaticamente ele me joga aqui, ó. E aí eu posso aumentar, diminuir. Observe que junto com a imagem que ele jogou, exatamente igual lá no Word, ele nos jogou esse textinho aqui, ó, que é o tal do Commons Collaborate lá, ó, creativecommons.org. E o tipo de licença, que é o BY, o SA e o NC, ou seja, os tipos que nós podemos aí utilizar essa foto, se nós podemos utilizar ela, se podemos manipular ela, se tem ou não que colocar a fonte, por aí vai. Então, se nós já vimos lá, é só vocês acessar. Vou apagar ele. Então, nós temos a foto que nós tiramos lá da internet,
e agora está aqui, eu posso trabalhar ela, como nós já vimos lá, por exemplo, vir aqui em formatar, que tem uns comandinhos aqui bem legalzinho, e aí nós já vamos ver isso aí daqui a pouco. Digamos aqui, tá? Então se eu apresento ela, por exemplo, clico aqui, então tá lá, ó, a nossa imagem apresentando. Digamos que por um motivo qualquer, vamos fazer algo aqui mais a nossa cara. Digamos que aqui eu não tenho nenhuma opção que eu desejo, ó. Tem várias aqui, mas não tem. Eu desejo, por exemplo, eu quero o logo da Unemat, que é o que nos interessa. Estou fazendo um trabalho de um professor X e preciso. Então eu posso colocar ali, ó, e ele vai aparecer aqui várias informações aqui, desenhos, aonde tem o texto Unemat aí, ó. Tá? Então eu poderia clicar aqui, ou poderia clicar aqui. No que você clica aqui, vamos pegar isso aqui que vai dar para ver. Observe que está aqui, ó, somente Creative Commons selecionado, ou seja, aqui só vai aparecer fotos que tenha permissão de utilizarmos sem aviso prévio ao proprietário, que ele faz parte aí de um grupo. Se eu desmarco aqui, ó, ele vai buscar todos da internet, ó. Tá vendo? Ele vai buscar todos. Aí agora cabe a mim decidir se esta imagem aqui tem ou não, se eu posso ou não utilizar ela. Então eu tenho que ter essa noção aí. Quando eu desmarco aqui, então talvez essa imagem aqui tem direitos autorais, sei lá, foi um fotógrafo X que tirou esta foto, colocou no jornal e a patente é dele e ele não autoriza ninguém a utilizar, nem mesmo com citação. Digamos que ele não autoriza e sim, se quiser tem que pagar lá uma taxa, sei lá, um royalties, não sei. E vai colocando que nem aqui lá da sede, isso aqui eu acho que é lá de Cáceres, está da sede. Então nós temos, essa aqui está aparecendo a de Sinop, e assim vai indo, ó. Então nós temos várias fotos aí de campos da Unemat, né, que nós somos vários campos aí, atualmente 14 campos, polos, fora os à distância. Então nós temos aí vários campos, ó, lá da sede, né, onde fica, e por aí vai. Digamos, interessante que a nossa não apareceu aqui, ó, mas não importa, que apareceu vários, eu não defini que é para aparecer de barra, né, então apareceu vários campos da Unemat aí, ó. Somos dezenas de campos. Beleza. Então, digamos que eu quero a logo. Observem, vou pegar essa daqui que vocês vão entender. Não, vamos pegar essa daqui, que essa imagem aqui está ótima. Se eu clico nela, pessoal, observem que ele aparece aqui, ó, o 1, e ele vai jogar aqui. Qual que é o... Aí tem aqui o negócio do direito, o que pode ou não pode fazer com essa imagem. Só que observe um pequeno detalhe. No que eu aumento essa imagem, observe que ela fica desfocada, ó. Porque antes de eu utilizar uma imagem da internet, é interessante eu saber a qualidade em pixel dessa imagem. Por quê? Porque se eu tiver que aumentar ela, ela não vai ficar assim, ó, esquisito, ó. Tá vendo que ela está extremamente esquisito, tá com uma visualização bem feia. Se eu mandar aqui, ó, por exemplo, apresentar, observem, ó, como é que ela vai ficar desfocada. E obviamente isso não é legal e nem interessante. Imagine que você está mostrando um relatório, ou então uma imagem lá de um layout da indústria que você está trabalhando. Aí imagine que ela está desfocada e você está apresentando isso para algum parceiro comercial ou então para um grupo de investidores futuros lá que está em negociação. Aí você começa a mostrar fotos desfocadas da sua empresa ou do processo. Aí dependendo do tipo de investidor que você está trabalhando ali, ele pode pegar e ficar com o pé atrás e falar, pô, mas calma aí, se na hora da apresentação onde nós estamos negociando milhões aqui de investimento, a pessoa não teve nem o cuidado de utilizar uma imagem bem visível, como é que eu posso confiar então no serviço dela? Então, tomem cuidado com isso daqui. Como é que eu faço então para saber a qualidade? Nós temos nesse caso aqui, ó, na hora que nós vamos aqui inserir imagem, observem. Então vamos voltar aqui, ó. Então nós temos aqui, ele não tem muita
informação. O que nos importa é essa informação aqui, ó, 258,86, que ele não fala o que é, mas para nós que somos da área, já entendemos, da área de computação, sabemos que isso daqui é a quantidade de pixel, ou seja, ele tem 258 por 86. Este é o tamanho em pixel desta imagem, o que é um tamanho extremamente pequeno. A qualidade de uma imagem dessa é muito ruim. Se eu tiver que aumentar e imprimir isso daqui, com certeza a imagem vai ficar desfocada. Qual seria o tamanho bom? Para apresentações, no caso do PowerPoint, eu tenho a necessidade de deixar ela um tamanho bem grande ali no meu slide, o ideal é ter no mínimo 500, esse número aqui. Se eu tiver lá 500 por 500 é um tamanho bom. Ah, mas como assim 500 por 500? Mas essa imagem aqui não é quadrada, é um retângulo. Beleza. Se você tiver algo como 500 de altura, ou desculpa, 500 por aqui e aqui mais ou menos 200, 300, já não vai desfocar tanto. Vamos desmarcar isso aqui, ó, que aparece bem mais. Vamos pegar essa daqui, ó. Que essa daqui é o brasão da Unemate aí que nós utilizamos muito. Se eu clicar aqui, observe, ó, 800 por 855. Então, esta imagem tem uma grande chance de eu utilizar ela, poder aumentar ela ao tamanho máximo ali do nosso slide e ela não ficar desfocada. Esse outro aqui, olha lá, ó, 1181 por 409. Então eu posso utilizar desse cara aqui que com certeza, como tem mais de 1000, certeza absoluta que não vai ficar desfocada. Então vamos usar ela, ó. Eu posso selecionar mais de uma se eu quiser, tá vendo? Ó, inserir duas. Então vamos usar essas duas. Ele vai jogar para cá, observem. Então vamos apagar essa antiga. E agora nós temos essas duas aqui, ó. Observem que ela está bem grandona aqui. Deixa eu colocar isso aqui para o lado de fora, não vai aparecer na apresentação, só vai essa. Olha como que ela já é grandão por padrão. Isso aqui não fui eu que aumentei ela para esse tamanho. Isso aqui já é o tamanho padrão da imagem que eu baixei da internet. Esse aqui é o tamanho padrão lá na internet. Então eu posso aumentar ou diminuir. Observe que só ela já quase usou todo o tamanho da nosso slide. Ó. Se eu venho aqui, olha lá, observem que está bonitinho aqui. Ah, mas ele está com essa carinha. Isso aqui é o formato que está a imagem lá online, então é um arquivo que o cara provavelmente copiou de algum lugar e não trabalhou. Aí nós podemos aí estar trabalhando ele. Vamos agora utilizar esse cara aqui, ó, que a imagem está bem feitinha, ó lá, eu posso aumentar ela, observa a qualidade dela, mesmo aumentando como ainda é boa, ó. Não ficou desfocado, olha o tamanhozão que eu deixei ela e não ficou desfocada. Vamos colocar, ó lá, perfeitinho, qualidade excelente do nosso brasão, um brasão bonito, né, que nós utilizamos aí no Unemate. Eu particularmente acho muito bem feito, para quem fez está de parabéns. Então nós temos aí o nosso brasão oficial aí da instituição, com a qualidade extremamente boa que eu posso estar utilizando aí nas minhas apresentações. Fica a dica aí, aquela ideia dos números. Então, inserir imagem online antes de utilizarmos a imagem. Observe que aqui a imagem, só aqui já dá para ver que a imagem tá ruim, ó. Tá vendo? Só por aqui a gente já viu que ela está uma imagem bem ruim, então você não vai utilizar. E aí nós temos aí, esse daqui é a entrada antiga, né? Obviamente que não é mais assim, isso aqui já é muito antiga essa imagem, mas tem aqui do nosso campus aqui uma imagem que não condiz mais com a nossa realidade. O pessoal investiu bastante no nosso campus, ó, aqui, ó, essa aqui também já não é mais a nossa, dessa daqui, para quem não conhece, então esse era o campus antigo, depois numa reforma ele ficou assim, que já ficou bem mais bonito. E nós temos aqui, ó, a nossa outra reforma. Essa aqui é a nossa frente também, ó, já ficou bem mais bonito. E nós temos a nova reforma que foi desse último ano, que melhorou demais o campus. Que nossa coordenação antiga e por aí vai, tá? Então nós temos aí nosso amigo Fábio, o Éder, o ex-coordenador do campus, que não é mais coordenador, mas é um ótimo professor da nossa instituição, do curso de arquitetura. Bom, então nós podemos selecionar uma imagem
qualquer aqui. Vamos pegar essa foto antiga aqui, por exemplo. Selecionou, clicou aqui em cima, uma qualidade, opa, uma qualidade boa. Posso estar utilizando nas minhas apresentações. Ou do auditório aqui, que era o nosso antigo auditório também. Então eu posso clicar em cima dela, inserir, automaticamente jogou aqui. Tá? Olha como que era feio. E aí, obviamente, nós temos aí a nossa imagem de uma qualidade muito boa. E tá aí a nossa foto sendo apresentada, onde eu posso estar discutindo. Por que que a qualidade tem que ser boa? Imagine que eu quero mostrar, por exemplo, como é que funciona a entrada, que é o ponto digital dos funcionários. Aí eu quero mostrar onde que está. Digamos que ele seja muito desfocada. Não vai aparecer essa informação aqui, né? Aí eu às vezes eu não consigo mostrar pequenos detalhes que nós temos na nossa imagem se ela já é de baixa qualidade. Então, isto é interessante e importante nós sabermos. Na nossa entrada aqui agora tem todo o processo de higienização, bem legalzinho aqui, com água corrente, bem bonitinho. Tem nada a ver mais com isso daqui. Bom, então nós temos essa imagem. Vamos trabalhar aqui, ó. Vamos conhecer aqui o seguinte. Quando nós inserimos o botão aqui, inserir, observe que ele abre essa opção aqui, ó, formatar. Da imagem. Se eu clicar aqui fora, ó, ela some. Cliquei em cima da figura, aparece. Aqui nós temos aqueles comandos de remover plano de fundo, que já vimos lá no Word, correção, que é para nós clarearmos ou escurecer a imagem. Olha lá, digamos que a imagem está muito clara ou muito escura, eu posso usar um filtro para melhorar a sua apresentação. Que nem aqui, ó, ele está um pouquinho escuro, então poderia, olha lá, como que já melhorou bastante, ó. Tá vendo? E aqui mostra o que acontece, ó. No caso dessa daqui, que seria que eu selecionaria, tem mais 20 de brilho e contraste 0. Aqui é o normal, ó. E aqui eu posso colocar mais, menos, olha lá, ó, tá vendo? Então só de colocar em cima ele já mostra. Se eu clicar em cima desse botãozinho, ele vai selecionar aquela configuração e nós já trabalhamos um pouquinho a nossa imagem. E aqui nós temos o cor, que eu posso alterar a cor. Então eu posso colocar, ó, por exemplo, tudo verde. Olha lá, ó, tá vendo? Então nós podemos definir. Daqui a pouco a gente vai ver melhor isso daí. Efeito artístico, que eu posso colocar alguns efeitos na imagem. Olha lá, ó, tá vendo? Você vai passando o mouse em cima e ele vai aí fazendo algumas manipulações aí com base na necessidade. Obviamente que isso daqui são pequenos efeitos aí que nós podemos ou não utilizar nas nossas imagens. Fica a critério, que nem esse aqui de neon, ó. Então fica a critério. Tem várias opções. Aí nós temos aqui, ó, esses carinhas são legais. Isso daqui, ó, são efeitos que nós colocamos na imagem que estamos manipulando. Olha que legal essa daqui, ó. Colocou cantos arredondados, colocou um efeito ali de reflexo embaixo. Esse daqui, ó, colocou as bordas desfocadas. E aí nós temos vários, ó. Olha que legal. Só de colocar em cima, ele automaticamente coloca. Olha lá. Aí coloca perspectiva para parecer que é uma foto, por exemplo, jogada em cima de uma mesa. Essa daqui é muito legal, ó, para parecer que é em 3D e tá lá desfocado. Tá vendo, ó? Olha que legalzinho. E nós podemos trabalhar, por exemplo, vou pegar esse daqui 3D, ó. Quer ver que legalzinho? Perspectiva. Aí nós temos aqui, vou diminuir um pouco porque está muito grande. Então nós temos aqui, ó, colocou nessa perspectiva. Ah, mas eu quero colocar ele mais deitado, eu quero rotacionar. Não tem problema. Você pode trabalhar ele aqui, ó, efeitos da imagem, rotação 3D, e você pode vir aqui, ó, mais rotações. Ele vai abrir esse menuzinho. Não abriu o menu, aqui, o menuzinho abriu aqui embaixo. Esse aqui, ó, rotação 3D, que é isso daqui. Aí aqui mostra, ó, o efeito. Eu quero fazer o que? Eu quero deitar ele. Então vamos deitar ele, ó lá, ó. Tá vendo? Ah, eu quero rotacionar ele mais pro lado, ó. Ó lá que legal. Ó, eu quero mudar o ângulo dele, ó. Então nós podemos estar trabalhando ele aí do jeito que acharmos melhor e colocar aí dentro do nosso padrãozinho bonitinho, ó. Tá vendo? Então podemos trabalhar ele, rotacionar ele, ó lá, ó. 360 graus. Olha que legal, aqui aparece o inverso, ó. Então nós podemos trabalhar aí do jeito que acharmos melhor. Então, lembrando, as versões mais antigas do PowerPoint não tem essas opções, tá?
Até tem essas opções aqui do 3D, mas você vai tentar trabalhar, ele fica bem ruinzinho, não fica muito legal não. As perspectivas, você pode mudar o ângulo dela, ó. Tá vendo? Que legal. É muito bom. Isso aqui você pode usar vários efeitos e pode trabalhar uma imagem dentro do próprio Word sem precisar usar uma ferramenta com a qualidade melhor gráfica, né? Tipo um Photoshop ou um Corel ou qualquer outra ferramenta gráfica aí que vocês gostam de utilizar. Então muitos dos recursos nós conseguimos fazer direto aqui no Word mesmo. Por exemplo, vamos aqui, ó, a borda da imagem, eu posso alterar se eu quiser colocar uma borda, ó. Então nós podemos aqui, observe que vai aparecer bem fininho aqui em volta, tá? Amarelo, ó lá, ó, tá vendo? Ah, não tá, eu quero mais grossa. Beleza, não tem problema. Você vem aqui, ó, espessura, tá vendo lá? Ó, ó que legal o efeito, ó, que fica. Fica parecendo que ele tá dentro aí de um quadrinho de borracha amarelo, não sei. Então, é muito legal. Tem muitos efeitos que eu posso estar trabalhando aqui. Avançar requer aquela ideia de pôr uma imagem em cima da outra e por aí vai. Aqui é o alinhamento, aqui é o tamanho dessa imagem se eu mandar imprimir. Ela tem 13,33 de altura por 19,98 de comprimento aí. Então nós podemos fazer muitos efeitos. Vamos fazer uma ideia aqui. Vamos verificar uma outra coisa antes de fazer uma ideia. Digamos, pessoal, que eu desejo pegar da internet. Então eu vou abrir uma outra página aqui na minha máquina, vou jogar para cá. Então digamos que nós temos essa tela aqui, que é o que a maioria das pessoas aí utilizam. Então digamos aí que nós vamos pegar aqui, eu quero a logo da Unemate. Aí eu coloco aqui, venho aqui em imagens. Então observe, ele aparece aí várias informações aí, ó, vários tipos de logo da Unemate, sei lá, eu clico em cima, ele aparece aqui. Aqui é uma informação legal, ó, que talvez alguns de vocês não saibam. Aqui só de colocar o mouse em cima, observe que aparece o número aqui embaixo. Este número aqui é o pixel que nós vimos lá. Então essa tem 1123 por 1200, um tamanho melhor do que a que nós já estávamos, né, utilizando lá. Esses quadradinhos aqui, pessoal, fala assim, ah, mas isso aqui vai sair lá quando eu mandar imprimir? Não. Esse daqui é um recurso que a galera de computação desenvolveu, que é para mostrarmos para nós que isso daqui ele é transparente. Então é um fundo transparente aí na nossa imagem, tá? Por isso que ele aparece assim. Se tivesse tudo branco, então o nosso fundo era branco igual a imagem que nós estávamos lá. Então essa daqui é. O que eu posso fazer? Eu posso baixar essa imagem para minha máquina, botão direito e salvar a imagem como, salvar onde você deseja, ou então aqui no PowerPoint, como tudo é muito integrado, eu posso vir só aqui, ó, copiar imagem, clico aqui, beleza, e agora este carinha eu posso vir aqui no colar, ó, eu clico no colar e ele automaticamente pegou aquela imagem. Observe que ele não tem um fundo branco, ó, transparente, e aí nós podemos colocar ele aqui, ó que legalzinho. E agora nós podemos aumentar, diminuir, conforme o interesse. E aqui um negocinho que lá naqueles efeitos, nesses aqui, observe que quando a imagem ela não é igual a outra, que seria lá um retângulo ou um quadrado com fundo é transparente, observe que os efeitos nem sempre ficam legais, ó, mas dá para a gente visualizar. Então, são aí vários efeitos, ó, que nós temos, tá vendo aí? E ele vai estar trabalhando aí, olha que legal esse efeito aqui de sombra. Observe que a sombra lá embaixo apareceu como se fosse transparente, olha lá, como se tivesse vazado o sol no meio do nosso quadrado lá embaixo. Olha que bonitinho ficou o exemplo lá. E aí nós temos vários, ó. Vamos pegar isso aqui, vamos fazer um efeito legal aqui, quer ver? Vamos simular aqui, então nós temos o nosso 3D, olá, perspectiva, eu posso fazer aquela movimentação, deitar ou não, mas vamos fazer uma pequena montagem rapidinha. Digamos que eu vou fazer aqui, veio uma ideia maluca aqui na minha cabeça, vamos ver se eu consigo. Vamos pegar praia. Aí a praia, ó, apareceu vários modelos de praia aí, tá? Então, temos aí várias praias espalhadas aí, não sei de onde são essas praias aí. Aí vamos pegar esta praia aqui, ó, bem bonita. Vamos ver o tamanho dela. Opa, um tamanho bom, 1200 por 900. Aí aqui até apareceu o nome, ó, Praia das Laranjeiras. Não conheço,
mas não importa. Então eu quero ela, por exemplo. Vai dar um exemplo, vai dar um efeito legal aqui. Digamos que eu quero fazer uma pequena montagem aqui, ó. Inserir, ele automaticamente vai jogar essa imagem. Observe, está aqui. Vamos apagar os direitos delas aqui. Então vamos fazer um efeito aqui. Por exemplo, digamos, vamos ver aqui. Digamos que eu quero fazer essa logomarca, ó que legal, ele está atrás, eu quero que ele venha para frente. Aí eu posso vir aqui em formatar, avançar, ó, tá vendo? Ele veio para cima. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu quero fazer um efeito para parecer que essa logomarca está aqui, tipo aqueles efeitos quando tem Olimpíadas, natação, não sei o que aparece na televisão, aparece o emblema lá de uma marca ou da televisão, ou sei lá, um nome qualquer. Vamos tentar fazer esse efeito aqui, ó. Então eu quero pegar esse efeito, eu vou colocar lá dentro da água lá, ó. Eu vou colocar dentro dessa água e vou fazer parecer, por exemplo, que esse cara aqui ele esteja lá dentro da água lá. Então, opa, vamos aumentar aqui para ficar mais fácil a visualização. Vamos aumentar esse cara também. E agora, ó, vamos trabalhar o efeito lá, aquela ideia lá da rotação do 3D, ó, para nós colocarmos no ângulo bem legalzinho. Vamos fechar aqui, o que nos interessa é esse cara. Então vamos rotacionar ele. Vamos rotacionar ele, olha lá, ó, que legalzinho. Então nós vamos rotacionar, vamos deitar ele. Olha lá, ó. Opa, vamos colocar assim para ficar bem visível. Opa, opa. Então nós podemos, olha lá, ó. E aí nós podemos ir trabalhando, ó. Tá quase do jeito que eu estou imaginando. Opa. Mais um pouquinho pra cá. Não, assim. Opa. Então observe aí, ó. Vamos aumentar mais, fica bem visível. Ó o efeito, até a curvinha fez aqui, ó. Se vocês, vamos pôr mais para cá. Então imagine aqui, ó. Então está aparecendo, né, que o nosso, então está aparecendo aqui, ó, que a nossa imagem, ela está dentro da água lá, como se fosse um, olha lá, até a sombra tem lá embaixo, ó, tá vendo? Tá aparecendo a sombra dela. Então aqui ele está aparecendo como se fosse um, sei lá, um negócio aéreo dentro d'água, ou então até mesmo dentro d'água. Você pode colocar efeito aqui dele se movimentando, se tiver desejo, para simular ondas do mar, né? Só vir aqui em animações e fazer isso daí. Então você tem animações, adicionar animações, aí vem aqui, ó, efeito de ênfase. Não precisa se preocupar por enquanto com isso daqui, que isso aqui nós vamos ver na próxima aula. Aí nós temos vai ver, ó, tá vendo? Aí fica se mexendo. Aí eu posso definir aqui o tanto que eu quero que ele fica se mexendo lá, ó. Então nós temos que abrir o painel, venho nesse carinha. Então, aí eu configuro aqui rapidinho, ó. Vamos colocar ele para ficar assim. E aí aqui, olha lá, ele vai ficar se movimentando, ó. Tá muito rápido, vamos colocar ele mais lento um pouquinho. Nós vimos aqui, vamos vir aqui para dar o sentido para aparecer aqui as ondas, olha lá, ó. Ele vai ficar chacoalhando, observe na nossa apresentação como que ele parece que está flutuando mesmo na água. E obviamente você pode trabalhar esse efeito para parecer ele bem mais real, que nós fizemos sem muito focar, né? Então ele está movimentando aí, fazendo o sentido da onda e por aí vai. Isso, na verdade, dentro do PowerPoint, pessoal, a criatividade é o limite do seu slide. Se você for uma pessoa muito criativa, cara, você vai fazer muita coisa legal dentro do PowerPoint sem a necessidade de uma outra ferramenta gráfica externa para estar trabalhando. Olha que legal que ficou aqui, ó, rapidinho fizemos um efeito. Digamos que eu vou fazer aqui
Vou colocar aqui, por exemplo, um helicóptero. Vamos colocar um helicóptero como se aqui fosse uma plataforma de pouso de helicóptero. Então vem imagem. E aí aqui nós temos várias ali. Eu posso escrever aqui, ó, helicóptero. Escreveu errado, mas eu acho que ele vai achar igual, não tem problema. Então vamos imaginar um helicóptero. O duro, pessoal, que esses helicópteros tá tudo com fundo. Eu teria que remover o fundo usando aqueles outros comandos lá que nós já conhecemos ali. Então vamos pegar um aqui que tem uma visão que dá para fazer como se ele estivesse pousado lá. Vamos pegar um aqui, deixa eu ver um legal. Esse aqui tá vendo tudo. Vamos pegar esse. Vamos pegar um helicóptero qualquer, sei lá, vou pegar esse daqui. Ó, tá aqui, aí nós podemos, opa, remover plano de fundo, ó lá, ó. Aí a gente utiliza aqueles comandinhos, né? O que é para manter, o que é para remover, tal, beleza. Então vamos marcar aqui essa área eu não quero, essa área aqui eu não quero. Eu vou fazer de qualquer jeito aqui, tá, pessoal? Só pra, olha lá, remover o que não era para remover. Opa, vamos pegar aqui, vamos marcar aqui. Vamos marcar esse cara aqui, vamos marcar aqui. Deixa isso aqui, não tem problema não, porque isso aqui é só a título de curiosidade mesmo. Tá, a hélice aqui, ó. Ixi, aqui ficou torto, hein? Mas não tem problema. Vamos fazer assim, depois a gente arruma aqui, ó. Marca para remover, remover, remover. Tá, deixa de qualquer jeito, deixa assim mesmo que já. Então observa rapidinho, obviamente que eu não trabalhei direito a imagem aqui, que não importa pra gente, tá? Mas eu poderia trabalhar ela com a qualidade bem melhor do que nós trabalhamos aí. Deixa desse jeito aqui mesmo. Opa, aqui não, né? Aqui tem que manter. Aí o que que acontece? Venho aqui, manter, observe que ele ficou transparente, ó. Aí agora eu posso diminuir o nosso helicóptero, ó lá, ó. E vou colocar o nosso helicóptero como se ele estivesse pousado aqui no nosso aqui, ó. E aí a gente pode colocar ele aqui, fazer uma simulação, né? Podemos rotacionar ele se querer. E aí vai indo. Podemos usar efeitos aqui, ó, vários efeitos, né? Que nem eu falei de rotacional. A gente poderia vir aqui e rotacionar ele, ó. Olha lá, ó. Poderia rotacionar ele, ó. Colocar no ângulo que eu desejo. Opa. Olha lá, ó. Então nós poderíamos trabalhar do jeito que querermos, ó. Tá vendo? Então, criatividade aí é o limite, é a sua criatividade. Então poderia aparecer lá, ó, que o helicóptero está pousado lá. Se nós usarmos aqui a nossa apresentação, então tá lá, ó. Eu poderia colocar ele para se movimentar junto com isso aqui, tá? Vamos fazer isso? Aí nós colocamos aqui, aí eu posso... Então vem a animação, outra animação, aqui ó, vai e vem, que é o que nos interessa, tá vendo? Aí agora é só eu configurar a nossa opção aí com base ao tamanho que ele tá, então tem que colocar exatamente igual. Aqui tá com 3 segundos. O repetir ele vai até o próximo slide, dou um OK. Aí aqui ele vai iniciar como anterior, que é para dar o efeito da marola igualzinho dos dois, ó. Então observem, ó lá, ó, tá vendo? E agora nós temos o nosso helicóptero se movimentando junto com a nossa base lá. E obviamente que isso aí vai depender da sua criatividade, tá? Se você quer usar um negócio melhor, você pode usar isso aqui, ó, modelo 3D. Nesses carinhas aqui fica bem mais fácil, ó. Observe que nós temos vários tipos de modelos, que você pode pegar um inseto, ó, pode pegar objetos, um monstro, um robô, sei lá, vamos pegar um robô. E eu posso pegar um robozinho desse, vamos ver se tem algum robô legal.
Ah, tem uma nave espacial aqui. Vamos pôr essa nave espacial lá? Vamos pegar ou esse robozinho. Não, vamos pegar a nave espacial. Vou pegar essa nave espacial, dou inserir, que ela é objeto 3D, que nós já vimos o que acontece com o objeto 3D, está baixando da internet. Então isso aí às vezes pode demorar um pouquinho. Aí ele está fazendo download. Isso aqui é 3D, ó. Eu posso rotacionar ele do jeito que eu quiser, ó. Tá vendo? Olha lá, ó, uma imagem 3D. Isso aqui não tem nas versões antigas do Office, tá? Do PowerPoint e do Word. Isso aqui é só nas versões mais recentes. Só que aqui é muito mais fácil. Olha como é que rapidinho eu coloco, melhor do que o do helicóptero lá, ó. Que aqui eu consigo, ó, facilmente colocar. Opa. Opa. Vamos aumentar aqui para ficar fácil a nossa visualização. Então eu posso pôr aqui uma frota, se eu querer. Ó. Vamos colocar aqui um ângulo legalzinho. Olha lá, ó. Vamos colocar aqui que eu tenho vários. Então você pode usar a sua criatividade. Olha lá, ó. Tenho 3 OVNIs no nosso caso aqui. Olha lá, ó, que legal. O ângulo é exatamente o mesmo. Ó. Observe, se o ângulo não é o mesmo aqui, parece que realmente são pousadas aí esses 3 OVNIs aí. Acredito que seja um OVNI. Então nós temos, posso rodar, obviamente que eu não pus o efeito, tá, dele se movimentar, mas eu poderia ter colocado, se eu quisesse. Olha lá, ó. Inclusive aqui eu posso fazer ele saindo aqui e sair voando, por exemplo. Cara, você pode botar o efeito que você quiser. Então nós temos aí a animação, adicionar animação, aí tem aqui ó, trajetória de animação. Aí você pode pegar um monte de animação doida aí, ó. Sei lá, vou pegar essa daqui, vou pegar rumo, tá, pessoal? Então coloquei uma animação nesse carinha aqui, aí você pode modificar essa animação, ó. Por exemplo, vou pegar esse cara e eu vou colocar aqui que ele vai... Beleza, então vamos colocar aqui e eu vou colocar que ele vai fazer isso aqui, ó. Ó que legal. Então ele vai sair voando a hora que eu clicar o mouse aqui, ó. Então, por exemplo, tá lá se mexendo, eu quero que ele saia agora, ó lá, ó. Tá vendo? Eu poderia fazer ele sair da tela. Como é que eu faço isso aqui? Opa, é só eu clicar aqui no efeito, ó. E eu posso colocar ele para fora. E eu defino a velocidade. Então, por exemplo, ali ele está muito rápido, mas eu posso definir aqui, ó, tá vendo, ó, o início, o fim, como é que ele vai fazer e tal. Então eu posso colocar, ó, ele está com 2 segundos, digamos que eu vou colocar 5 segundos para ele ficar bem devagarzinho. Olha lá, ó, o jeito que ele vai ficar, ó. E aí nós podemos então colocar agora. Então vou clicar, observem que ele saiu. Então nós podemos usar a nossa criatividade, igual eu mencionei. Esse daí, efeitos, nós vamos ver na próxima aula. Então observem como que nós conseguimos manipular imagens facilmente aí dentro da nossa arquivinho. Aí nós temos os 3D, nós já vimos. Smart Art é aquela ideia de inserirmos aí algumas opções. Esta aula então, pessoal, nós vamos parar por aqui, porque ela já está um pouquinho longa. E nós vamos continuar aí a nossa próxima aula trabalhando esses carinhas daqui para frente, mais essa opção aqui, design. Então, por hoje é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!